Olá, pessoas, bem-vindos à continuação da História 2, do curso de História 2, módulo 3. Agora vamos à unidade 3 deste módulo que fala sobre as lutas dos trabalhadores no século XIX. Lembra lá do módulo 1 e do módulo 2, no início do módulo 2, que a gente falou das condições insalubres, né, as condições precárias de trabalho dos operários, né, nas grandes indústrias europeias no final do século XVIII e início do século XIX? E o advento dos ideais liberais e dos ideais iluministas? Pois é, esse conjunto de fatores, né, as condições precárias com novas ideias, fez com que os trabalhadores começassem a questionar essas condições, né? Para você trabalhar aí durante 18 horas, não ter um salário digno, você começar a ser extremamente explorado, enquanto os grandes industriais enchiam o bolso de dinheiro, né? Porque o que dá lucro, o que faz a mercadoria ter um grande valor, é o trabalho, né? É o tempo que a gente gasta produzindo essa mercadoria. Se a gente gasta muito tempo, vai ser um produto mais caro. Mas se a gente gasta pouco tempo, porém produz muita mercadoria, isso também gera uma grande quantidade de dinheiro. Então, esses trabalhadores começaram a questionar as suas próprias condições trabalhistas, né? Então, observa aí no slide. Com a Revolução Industrial, surgiram os chamados operários, que eram os trabalhadores das indústrias e habitavam os centros urbanos. Também viu como eles estavam submetidos a péssimas condições de trabalho, com vidas miseráveis, né? Então, a exploração do homem pelo próprio homem, em muitos casos, acaba em miséria e automaticamente em insatisfação, né? Ninguém aguenta ficar numa vida miserável, sendo explorado e não fazer nada e não questionar nada. Essas condições entravam em choque direto com as promessas da Revolução Francesa ainda não concretizadas, né, de igualdade, liberdade e fraternidade. Essas três palavrinhas são importantes para a gente entender o contexto da Revolução Francesa, né? Se vocês pegarem a bandeira da França, são três cores que sinalizam, né, o que significam essas três palavras, né, com grandes ideais, né, ideais de liberdade, onde todo mundo possa ser livre e igual, né, o ideal de igualdade, e que todo mundo seja fraterno, né, o ideal de fraternidade, que a gente consiga ajudar o maior número de pessoas. Porém, quando adentramos ao século XIX e as revoluções industriais continuam acontecendo, né, tanto a primeira quanto a segunda, esses ideais caem por terra, né? Não tem como a gente ter igualdade e liberdade quando você trabalha 18 horas por dia em condições precárias e com uma vida extremamente miserável. Então, isso não é liberdade para ninguém, né? Isso é prisão dentro das próprias fábricas. E aí, pessoas, nós temos aqui a imagem de dois cidadãos extremamente famosos no meio de luta operariada, que é Karl Marx e Friedrich Engels, né? São esses caras que vão incentivar a luta dos trabalhadores por direitos no século XIX, né? Eles vão criar algumas correntes de pensamento que nós podemos discutir agora, que são correntes socialistas, né? O Karl Marx e o Friedrich Engels eles vão criar ideias que a gente hoje chama de socialismo. Vamos colocar aqui embaixo, socialismo científico. Esse socialismo científico, pessoas, na verdade, era mais ou menos o seguinte: Karl Marx e Friedrich Engels eram grandes pensadores, né, pessoas que estudaram bastante para formular essas teorias socialistas, que eram teorias que criticavam o capitalismo, que criticavam a exploração do homem sobre o homem e promovia, né, ou tentava promover uma sociedade onde os meios de produção fossem socializados, né? Esses meios de produção atingissem a todos e não a só uma minoria, né? A minoria burguesa, que era quem controlava os meios de produção, né? As matérias-primas, as ferramentas, etc. Então, Marx e Engels pensaram o seguinte: essa exploração do homem pelo homem não leva a lugar nenhum, a não ser na miséria da maioria e no enriquecimento da minoria. Isso não é igualdade nem aqui nem em lugar nenhum do mundo.
né, esse ideal de igualdade promovido pelos franceses não vai ser atingido dessa forma. Como que esse ideal vai ser atingido? Através da socialização dos meios de produção. Como que a gente faz essa socialização dos meios de produção? Através de uma outra revolução, revolução que Marx e Engels chamaram de revolução do proletariado. O que tinha acontecido? O proletariado se unir, né, os trabalhadores se unirem em prol dessa causa, tomar os meios de produção da burguesia e começar a socializar esses meios, né? Aí a gente teria uma sociedade socialista, sem propriedade privada e sem lucro, né? Sem objetividade maior do lucro, porque é a busca pelo lucro, é a busca pelo querer mais e mais que faz com que surjam desigualdades sociais. Esses caras pensaram desta forma, né, que as pessoas deviam socializar esses meios de produção e os próprios trabalhadores começarem a gerir essas organizações industriais, né, o que a gente chama de comunismo. No socialismo, você tem aí uma socialização dos meios de produção administrada pelo Estado, né, pelo governo, e com o tempo essa socialização poderia ser gerida pelos próprios trabalhadores e não mais existiria a figura do Estado. Aí a gente tem uma sociedade comunista, onde as riquezas e as produções eram comuns a todos, sem a presença de um líder político ou de uma figura de autoridade. Quem exerceria autoridade seriam os próprios membros dessa sociedade, né, os próprios trabalhadores e demais segmentos. Isso pode ser um pouco utópico, um pouco sonhador, mas a teoria é bem bonita, porque você tem uma ideia de que as pessoas conseguem ter uma autodisciplina e gerir as suas próprias riquezas. Poderia funcionar? Poderia funcionar, sim, mas desta forma, com uma autodisciplina e uma autorregulação, né? Nós mesmos termos o nosso autocontrole em relação aos demais. Só assim para a gente ter uma sociedade socialista e uma sociedade onde os meios de produção não fiquem na mão de minorias, né? É essa parcela, é essa minoria que explora a grande maioria e que vai dar possibilidade, né? Vai dar margem para novas vidas miseráveis e movimentos de questionamento, como, por exemplo, sabotagem nas fábricas, destruição de equipamentos, greves, etc, etc, né? E aqui, pessoas, nesse contexto de ideias socialistas e século XIX, que a gente vai ter o surgimento dos sindicatos, a organização do operariado vai se dar em prol de trabalhadores mais unidos em prol de uma causa. Vão surgir essas ideias socialistas, comunistas e também ideias anarquistas. Essas ideias bem parecidas com as ideias socialistas e comunistas, mas as ideias anarquistas partiriam de uma forma mais radical. Se enquanto no socialismo teriam que passar por algumas etapas para o Estado deixar de existir até chegarmos ao comunismo, no anarquismo teria que haver uma destruição radical do Estado e as pessoas teriam que organizar a sociedade, né? É o que a gente chama de autogestão. A própria sociedade se regula, a própria sociedade se organiza e formula suas leis através de assembleias e cooperativas. É um ponto de vista um pouco mais radical, mas que também poderia funcionar. Ao longo do século XIX, né, com essas ideias socialistas, comunistas e anarquistas, pegando um pouco o gancho lá da Revolução Francesa, outros movimentos, né, começaram a surgir na Europa, né, outros movimentos além do movimento operariado, como, por exemplo, a partir da década de 1830, revoluções liberais, né, principalmente na França. A França passou por um momento turbulento no início do século XIX, né, principalmente com a expansão do território francês com Napoleão. Napoleão foi preso, um novo rei assumiu, só que esse rei atendia mais aos interesses da burguesia do que da própria população. Esse rei foi deposto, e aí nós temos o início de outros movimentos populares, principalmente na França, como a Comuna de Paris, em 1870. Né? Muitos historiadores vão definir a Comuna de Paris como a primeira experiência mundial de um governo socialista, né? Foi comuna do termo comum, de comunismo, né? Foi um governo aí que durou aproximadamente 2 meses,
com uma tentativa de uma experiência socialista, deposição do rei, mas que não deu certo, que foi reprimido. Porém, pessoas, a Comuna de Paris ela não deu certo, né? Durou pouco mais de 2 meses, mas os seus ideais ficaram, né? Os ideais de luta, os ideais de uma melhoria da sociedade, os ideais de uma terra onde as coisas, né, onde as propriedades sejam comuns, onde o socialismo poderia funcionar, né? Mas eles foram duramente reprimidos e, em termos práticos, não atingiu êxito, mas em termos teóricos, a ideia ficou permeando pela sociedade europeia durante muito tempo e ainda hoje é um movimento muito debatido e muito discutido, como se, e se durasse mais tempo, como será que estaria a sociedade francesa? Além disso, pessoas, nós vamos ter aí na Europa a Primavera dos Povos, em 1848, que vão ser manifestações de operários em vários países europeus, a começar pela França, né? Na imagem aqui, vocês estão vendo uma barricada erguida pelos comunados, né? Quem eram os comunados? Pessoas que pertenciam à Comuna de Paris, né? Em 1871. Começou no final de 1870, foi duramente reprimida no início de 1871. Então, percebam que ao longo do tempo, as pessoas questionaram, sim, essa exploração, essa miséria e esse enriquecimento de uma minoria em detrimento de uma grande maioria, né? Não é de hoje que a desigualdade social assola o mundo, mas ela foi intensificada com essas relações de exploração, de trabalho, surgidas a partir aí da primeira Revolução Industrial e intensificadas na segunda Revolução Industrial, né? Principalmente no século XIX. Certinho? Assim a gente encerra mais uma unidade do módulo 3. Valeu!